Olá, tudo bem? Graça e paz. Nosso desejo, nosso coração, meu caro internauta, é que você e a sua família, todos nós, não é mesmo? Sejamos agraciados copiosamente. Deus derrame da sua graça, da sua sapiência ou sabedoria, e Deus derrame do seu amor, das suas bênçãos e especiais benevolências, sua graça infinita sobre a sua vida, sobre a minha vida, as nossas famílias, igrejas, todos nossos queridos. Estava meditando, tomando café, café com adoçante. Ninguém merece, né? Diabético tem que tomar café com adoçante, fazer o quê, né? Sou diabético. Está servido café fresquinho agora de manhã. Nesse dia, nessa tarde, nesse dia ensolarado que está fazendo em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Eu estava meditando aqui na Bíblia Sagrada, né? É a versão da Bíblia Palavra-Chave, a Bíblia Palavra-Chave que eu estou utilizando. E eu encontrei esse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 16. Não vou lê-lo todo, por causa do tempo. É aquela passagem que o rei Davi é ungido rei em Israel. Então o profeta Samuel, impelido e usado por Deus, vai lá na casa, na família de Jessé, pai do rei Davi. E ele vai consagrar um rei. Ele viu a Eliabe, né? Ele viu Abinadab, ele viu Samar, ele viu outros filhos de Jessé. E, surpreendentemente, Deus fala com Samuel, um profeta Samuel: acabaram-se os filhos? Não tem por aí um homem de gentil aspecto, um varão valoroso, um homem de guerra, homem instruído, um homem cuja hombridade, cuja ética, cuja espiritualidade está acima da média, entre aspas. Falando nos nossos dias, como alguns falam, né? Que as pessoas são mais espirituais que as outras. Será? Aí Deus fala através do profeta Samuel. Deus vê como não vê o homem. Porque os caminhos do Senhor, meus caros, são mais altos e sublimes do que os nossos caminhos. Os níveis de Deus são mais elevados, ou a santidade de Deus, ela é mais elevada, mais sublime que a nossa. Ele não tem sim um jovem, o caçula, está lá apacentando o rebanho. Eu vou chamá-lo. E quando ele chega, o Senhor fala através do profeta Samuel: é esse aí que vai ser ungido rei Davi, né? Melete Deuide, ou seja, o rei Davi. E a Bíblia descreve no capítulo 16, a partir do verso 12, o seguinte: então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o
no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que Deus abençoe o texto lido, a leitura da sua Santa Escritura, Bíblia Sagrada, aos nossos corações. Amém. Eu fiquei me perguntando, por que, no meio de tantos irmãos e filhos do Jessé, Deus ungiu Davi? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem que tinha temperamento difícil. Era de boa aparência. Aí eu fiquei me perguntando, existe uma pessoa estar acima da média espiritualmente do que a da outra? É lógico que não. Como nós temos um termômetro espiritual que medimos, existe isso na vida cristã, na vida espiritual no reino de Deus? Pessoas que são espiritualmente acima da média das outras? É claro que não. O crescimento espiritual, a vida cristã, aquele patamar, entre aspas, segundo alguns, é para todos. A Bíblia fala: antes cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual Jesus Cristo cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo fala isso em uma de suas cartas. Então o crescimento ele é gradual, gradativo, é para todos. Uns alcançam pela própria busca, mas uma vez que o Espírito Santo de Deus foi derramado, a virtude de Altíssimo, como diz o texto sagrado, ela cobriu Maria, cobriu Sansão, cobriu os patriarcas, os profetas, os juízes. Débora, que foi uma juíza, né? E depois cobriu todo o povo de Israel no derramamento do Espírito, lá em Pentecostes, em Atos 2, que foi o início ali, a eclosão, o surgimento da igreja apostólica e pós-apostólica. Então esse crescimento é para todos. Não existe um cristianismo de duas categorias, os mais espirituais e os menos espirituais ou os carnais. Porque havia uma seita no primeiro século chamada gnosticismo, né? Que havia os mistérios órficos ou mistérios eleusianos ou mistérios ali chamado orfismo, né? Misticismo, que havia ali os sárquicos, os ílicos, né? E os pneumáticos, ou seja, os espirituais, os carnais, e os chamados aperfeiçoados ou perfeitos, chamado teleion. Havia ali essa seita, mas isso aí vinha do paganismo, advinha do paganismo. E na vida cristã, na vida espiritual, não existe isso, cristianismo de duas categorias. Não existe isso, cristianismo de duas categorias. O crescimento é para todos, né? Vá a recomendação bíblica: antes cresçamos em tudo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Cristo. Ok?